Nesse caso, em que há uma prestação de serviço com entrega de mercadoria, mas que o serviço não está previsto na Lei Complementar 116, você já sabe, então, que não pode incidir o ISS. Mas, então, não incidiria nada, Josi? Nada. Imagine. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição Federal, determina, a linha B, gente, a linha B da Constituição Federal, determina que, nesse caso, haverá incidência do ICMS e do ICMS sobre o valor total da operação. Então, eu considero tanto o valor do serviço prestado como o valor da entrega de mercadoria para compor a base de cálculo do ICMS, em razão da previsão em nossa Constituição Federal. Exemplo, é o que acontece com os serviços de bares e restaurantes. Gente, o serviço de bar e restaurante, você vai até o restaurante, até aquele bar, você vai ter a comida, vai ter o refri. Mas você concorda comigo que, bem ou mal, você acaba escolhendo um restaurante até pelo atendimento, pelo serviço prestado? Só que o problema é que o serviço de bares e restaurantes não tem previsão na Lei Complementar 116. Mas como envolve a entrega de mercadorias, refeições, bebidas, então o que eu tenho? A aplicação do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha B da Constituição Federal, que diz, então, sobre o valor total dessa prestação mista, haverá incidência do ICMS. E, nesse sentido, é o entendimento do STJ. Lá na súmula 163 do STJ, nós temos que, sobre serviços de bares e restaurantes, há incidência do ICMS. Acompanhe aqui comigo. Tenho aqui o fornecimento de mercadorias com simultânea prestação de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares, constitui fato gerador do ICMS, a incidir sobre o valor total da operação. Nem preciso te falar que parte da doutrina repudia esse entendimento do STJ veemente, porque diz, imagine, é claro que eu tenho ali uma operação de serviço de bares e restaurantes, mas o fato é que não tem previsão na lei complementar sobre esse serviço. E como ele é com entrega de mercadoria, eu aplico o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha B da Constituição Federal, que diz, sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios, incidirá o ICMS. Gente, quanto à operação mista, cuidado que devemos ter. São 3 situações distintas. Você sabe que, se for um serviço com entrega de mercadoria, você vai olhar primeiro, esse serviço está previsto em lei complementar? Se a resposta for sim, você já aproveita e verifica se há menção do ICMS sobre a entrega de mercadorias. Porque se na própria lista fizer menção ao ICMS, é porque nessa operação teremos a incidência do ISS e também do ICMS. Teremos a incidência dos 2 impostos. Caso contrário, se eu vou para a lista anexa e vejo esse serviço, mas nada é dito sobre a entrega de mercadoria, incidirá tão somente o quê? Incidirá tão somente o ISS. E a terceira situação é do serviço que não tem previsão na lei complementar, logo não se sujeita ao ISS, e entrega de mercadoria. Então, incidirá sobre o valor total dessa operação apenas o ICMS. Um exemplo aqui de serviço com entrega de mercadoria e que não há menção do ICMS na lei é o serviço hospitalar. Sobre serviço hospitalar, no serviço hospitalar você tem o serviço, entrega de mercadoria, que são até refeições, medicamentos. Mas quando eu vou para a lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003, o que eu vejo lá? Eu vejo apenas serviços hospitalares. Logo, a regra prevista pelo artigo 1º, parágrafo 2º, é que incidirá somente o ISS.
Então, lá tem a súmula 274 do STJ que diz isso. Venha comigo. O ISS incide sobre o valor dos serviços de assistência médica, incluindo-se neles as refeições, os medicamentos e as diárias hospitalares. Então, é um caso de operação mista, mas como não foi mencionado o ICMS sobre as mercadorias empregadas, incidirá tão somente o ISS. Para você compreender isso e depois poder estudar tranquilamente, vá lá para o artigo 116, aliás, para a Lei Complementar 116, artigo 1º, parágrafo 2º, já faça menção ao artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha B da Constituição Federal, porque você vai se lembrar da existência, claro, do caso em que o serviço não é prestado, não tem previsão na lei complementar, mas é com entrega de mercadoria, que nesse último caso incidiria tão somente o ICMS. E já aproveite e anote, claro, para facilitar também, as súmulas 274 e 163 do STJ, porque lá temos esse caso. Uma outra situação que tem gerado dúvida também é sobre o serviço de composição gráfica. Quando há esse serviço realizado por encomenda. Como assim, Josiane? Composição gráfica. Eu faço uma encomenda para o serviço de composição gráfica e esse serviço vem com entrega de mercadoria. Você concorda comigo que há aqui também um caso de operação mista, em que haverá o serviço de composição gráfica com entrega de mercadoria? Exemplo, o professor Renato Saraiva quer agora confeccionar cartões para a identificação de cada um dos seus empregados. Então, ele pede para a empresa de fornecer esse serviço de composição gráfica para estar lá, como no caso aqui do Murilinho. Murilinho vai estar o nome dele, Murilo, vai constar o cargo que ele exerce aqui na empresa, chefe de estúdio dos estúdios do Paraná, então aparece lá, e ele vai entrar, passa na catraca com aquele crachá. Nesse caso, que há um serviço de composição gráfica, vai aparecer a foto do Murilo, vai dizer o que ele faz, qual o nome dele, vai ter a incidência do ISS ou do ICMS? Para você me responder isso, você tem que verificar se o serviço de composição gráfica tem previsão na lei complementar. Você olha lá e tem previsão. Está lá no item 13 alguma coisa? Aí você olha mais um pouco e pensa, puxa vida, será que por ser com entrega de mercadoria, porque vai o cartãozinho magnético, ele também se sujeita ao ICMS? Olha mais uma vez lá para o item da lei complementar, que diz que sobre o serviço de composição gráfica incide o ISS. Lá não é dito nada sobre o ICMS. Qual a conclusão que você chega? Então, sobre esse valor total da operação incidirá o ISS. Concorda comigo? Nesse sentido, nós temos a súmula 156 do STJ, que diz sobre o serviço de composição gráfica incidirá o ISS. E trouxe aqui julgados do STJ. Temos tributário, ICMS e ISS, serviços de composição gráfica personalizado e sob encomenda. Súmula 156 do STJ. Matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos. Incidência do ISS. A primeira sessão do STJ, no julgamento do RESP 1092-206, de relatoria do ministro Tiori Albino Zavascki, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual as operações de composição gráfica, como no caso de impressos personalizados e sob encomenda, são de natureza mista, sendo que o serviço a elas empregados estão incluídos na lista anexa ao Decreto 406, a Lei Complementar 116, item 1305. Consequentemente, tais operações estão sujeitas à incidência do ISS e não do ICMS. Confirma-se o entendimento da súmula 156. A prestação de serviço de composição gráfica personalizada e sob encomenda
ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita apenas ao ISS. Não incidência da súmula 7, pois a matéria discutida no presente caso é eminentemente de direito. Decisão de abril de 2012. Decisão tanto quanto recente. Então, quando há o serviço de composição gráfica, ainda que com entrega de mercadoria, mas esse serviço é feito sob encomenda, e detalhe final, vai para consumidor final, incidirá o ISS. Cuidado, gente. Esse é o detalhe da questão. Quando é consumidor final que pede esse serviço de composição gráfica, ainda que com entrega de mercadoria, incidirá o ISS. Entendimento pacificado no STJ. Perfeito. Agora, Josi, eu ando estudando e vejo que lá no Supremo nós temos uma ADIM 4389 que diz o contrário, Josi. Que diz que tem que incidir o ICMS. Não é que diga o contrário. O Supremo, você tem razão, ao julgar a ADIM, mas em sede de cautelar, 4389, decidiu pela incidência do ICMS no serviço de composição gráfica com entrega de mercadoria. Mas lá tem-se um caso diferente. Diz que não é o consumidor final que está pedindo. Ele diz, olha, quando houver a composição gráfica com entrega de mercadoria, mas a operação seguinte, então a operação seguinte for de comércio ou industrialização, não incidirá o ISS, incidirá o ICMS. Percebe a diferença? O caso julgado pelo Supremo diz respeito a caixas de papelão, em que foram feitas caixas de papelão e queria que colocasse lá a composição gráfica. Mas aquela caixa de papelão, ela vai ser utilizada na comercialização de um outro produto, na industrialização de um produto. Então, a ministra Ellen Grace disse, olha, gente, a caixa de papelão continua sendo uma caixa de papelão, com ou sem composição gráfica. Então, como tem uma operação subsequente de comercialização ou industrialização, deve incidir o ICMS. Não julguei ainda em definitivo essa questão, vou julgar, mas até o julgamento final haverá incidência do ICMS. Acompanhe comigo a ementa da ADIM 4389 e eu já volto para te explicar a diferença do julgado do Supremo com o julgado do STJ. Veja, constitucional, tributário, conflito entre imposto sobre serviços de qualquer natureza e imposto sobre operação de circulação de mercadorias e serviços de comunicação e de transporte intermunicipal e interestadual, produção de embalagens sob encomenda, para posterior industrialização. Produção de embalagens sob encomenda para posterior industrialização. Serviços gráficos, ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada para dar interpretação, conforme ao artigo 1º, caput, parágrafo 2º da Lei Complementar 116 e o seu subitem 1305 da lista de serviços anexa. Fixação da incidência do ICMS e não do ISS, medida cautelar deferida. Até o julgamento final e com eficácia apenas para o futuro, ex nunc, concede-se medida cautelar para interpretar o artigo 1º, caput e parágrafo 2º da Lei Complementar 116 de 2013 e o subitem 1305 da lista de serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre operações de industrialização, por encomenda de embalagens destinadas, esse é o detalhe, gente, destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização de circulação de mercadorias. Então, tem precedentes e a ADIM 4389. Olha a diferença, em que pese parecer tratarem sobre a mesma coisa, que é o serviço de composição gráfica, com entrega de mercadoria,
O caso analisado pelo STJ diz: quando quem requer esse serviço de composição gráfica com entrega de mercadoria for o próprio consumidor final, como eu te falei o exemplo, o professor Renato, ele quer um cartão magnético que tenha lá a composição gráfica, que venha com a fotinho do funcionário, com o cargo exercido, ele quer para ele usar. Não vai ter uma operação subsequente de industrialização ou comercialização. Nesse caso, há incidência do ISS, porque foi feito o serviço sob encomenda, todo para o consumidor final. Agora, caso julgado pelo Supremo, é feita a composição gráfica também por encomenda, mas uma caixa de papelão que será utilizada por uma subsequente comercialização ou industrialização. Como vai ter uma subsequente comercialização ou industrialização, então prevalece a incidência do ICMS. Também não tivemos julgamento final, mas você viu ali que enquanto não tiver o julgamento final, incidirá o ICMS com efeitos ex nunc. Se depois mudar e falar que incide ISS, é dali para frente. Então, cuidado com isso. E o STJ até disse, olha, o meu entendimento não está contrariando o entendimento do Supremo. O STJ está coerente, pela primeira vez está indo aqui de encontro com o Supremo para dizer, ó, o caso julgado por mim é um, o caso julgado pelo Supremo é outro. Tributário, processual civil, serviços de composição gráfica, confecção de cartões magnéticos personalizados e sob encomenda. Não incidência de ICMS, não aplicação do entendimento do Supremo na medida cautelar, na ADIM 4389, situações fáticas distintas, análise de dispositivos constitucionais, impossibilidade. No julgamento da medida cautelar na ADIM 4389, o Supremo reconheceu a não incidência do ISS sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de circulação de mercadorias. A incidência do ICMS só ocorrerá nos casos em que a produção de embalagens, etiquetas, sob encomenda, personalizada, seja destinada à subsequente utilização em processo de industrialização ou posterior circulação de mercadoria, o que não é o caso dos autos. Então, veja, o STJ também está dizendo, na composição gráfica em que o processo subsequente seja a industrialização, a comercialização, incide ICMS, estou com o Supremo e não abro. Mas, quando se trata de produção de cartões magnéticos, sob encomenda para uso próprio da empresa, no caso, a embargada atua como consumidora final, ou seja, tais cartões não irão fazer parte de futuro processo de industrialização ou comercialização. Incide, portanto, o ISS nos termos do que restou determinado pela primeira seção no RESP 1092-206. Então, é aqui uma decisão de junho de 2012 e que mantém o entendimento do STJ. É composição gráfica? É. É com entrega de mercadoria? É. Mas quando quem faz essa encomenda é o consumidor final, então prevalece o ISS, devido ao item 1305 e até a súmula 156 do STJ. Agora, quando é feito serviço de composição gráfica com entrega de mercadoria, mas haverá uma subsequente industrialização, comercialização, aí sim haverá incidência, o quê? A incidência do ICMS, segundo o entendimento do STF. Ok? Tranquilo? Ok. Agora vamos falar aqui sobre a questão, algumas questões polêmicas envolvendo o ISS. Já vimos a questão quanto ao critério material, questão de operações mistas, mas ainda envolvendo o critério material, vamos fazer menção a algumas questões controvertidas e que, por isso, podem aparecer em quaisquer provas de concurso. Primeiro, a diferença entre serviço e industrialização. É porque, se você está frente a uma prestação de serviço, incidirá o ISS. Já se você estiver frente a uma industrialização, incidirá o IPI. A industrialização, ela por vezes pode se confundir com serviço, mas eu verifico que é industrialização quando é feito em massa.
Então, quando eu tenho igualzinho, uma série de coisas iguais, eu digo que é industrialização. Diferente daquele único objeto feito sob encomenda para mim, que será serviço. Então, o processo de industrialização compreende as atividades materiais de produção ou beneficiamento de bens realizadas em massa, em série, estandardizadamente. Os bens industrializados surgem como espécimes idênticos dentro de uma classe ou de uma série intensivamente produzida. O produtivo denotando homogeneidade não personificada nem personificável de produtos, sendo certo que industrializar, em suma, é conceito que reúne dois requisitos: alteração da configuração de um bem material e padronização e massificação. Definição do Marçal Justem Filho, o Imposto sobre Serviços na Constituição. Exemplo, se você vai em uma loja, você olha para a roupa e tem lá todas as calças jeans iguaizinhas, só muda o tamanho. Você diria que ali ocorreu um processo de industrialização, uma obrigação de fazer? Operação de industrialização. Mas você vai no alfaiate e agora pede para ele fazer um blazer exatamente com as medidas do seu corpo. Você quer naquela cor que ninguém encontra igual. Você quer exclusividade. Aqui você terá um processo de industrialização, um serviço. Um serviço. Então, essa é a diferença entre serviço e industrialização. O que mais que nós temos? A questão do ISS na informática. Incide ISS ou ICMS sobre os softwares? Bom, aqui também vai da massificação, da padronização. Se você vai na loja e pega lá um software, que chamamos softwares de prateleiras, que tem um igualzinho o outro, você pode pegar qualquer um. No máximo você vai trocar porque está com a embalagem um pouquinho danificada. Gente, quando eu tenho vários softwares iguaizinhos, a incidência do ICMS. Porque eu fui à loja e está ocorrendo uma operação de circulação de mercadoria. Agora, olha a diferença. Eu contrato um programador para fazer um software específico para mim, para atender aos meus pedidos. Então, eu quero um software aqui que agrupe no meu escritório de advocacia, processos separados assim, todo um modo de fazer. Você acha que agora incidirá o ISS ou o ICMS? Gente, agora deve incidir o ISS, pois é uma obrigação de fazer. Eu pedi ao programador que ele fizesse um software exatamente como eu quisesse. Assim podemos concluir que sobre os softwares de encomenda incide o ISS. Já sobre os softwares de prateleira, que eu vou e tem iguaizinhos, tudo igualzinho, incidirá o ICMS. Então, eu tenho aqui até a decisão do STJ, que produção e comercialização de filmes, encomenda, prestação de serviço, agravo, as fitas de vídeo produzidas por encomenda, personalizadas para um cliente determinado, configuram-se como prestação de serviço, sendo por conseguinte devido o ISS sobre o valor cobrado. Então, o ISS é devido quando é feito um serviço sob encomenda. E, diferentemente daquele que eu vou na prateleira e pego, que incide o ICMS. Então, sobre softwares de prateleira, ICMS. Sobre softwares por encomenda, ISS. Segundo ponto, ISS e arrendamento mercantil. No início da aula, comentei com vocês que sobre a locação de bens móveis, não incide o ISS, pois configura-se uma operação de dar e não obrigação de fazer. Também foi muito discutido se sobre o arrendamento mercantil incidiria ou não o ISS, pois há previsão na lei complementar. E será que o arrendamento mercantil é uma obrigação de fazer, uma obrigação de dar? Gente, o arrendamento mercantil, ele também é um contrato atípico. Né? Eu tenho ali financiamento, tenho locação de bem. Então, eu tenho várias operações dentro do contrato de arrendamento mercantil. Só que, por essa razão,
O Supremo Tribunal Federal, ele acabou verificando que no arrendamento mercantil, também conhecido como leasing, realmente eu devo verificar que existem 3 operações distintas. Existe o chamado leasing operacional, leasing financeiro e o chamado leaseback. E que é um contrato realmente atípico, mas entende-se que a atividade predominante é o financiamento. E sendo o financiamento o núcleo desse contrato, chegou-se à conclusão que deve sim incidir o ISS sobre o arrendamento mercantil. Eu vou fazer a leitura, eu sei que é cansativo, aula com leitura de decisões, mas são questões controvertidas, que dependendo da tua prova de concurso, isso vai cair de monte, e você tem que garantir essas questões. Acompanhe aqui. Recurso extraordinário, direito tributário, ISS, arrendamento mercantil, operação de leasing financeiro. Artigo 156, inciso 3 da Constituição do Brasil. O arrendamento mercantil compreende 3 modalidades. O leasing operacional, o leasing financeiro e o chamado leaseback. No primeiro caso, a locação. Nos outros 2, serviço. Então, a lei complementar não define o que é serviço, apenas o declara para os fins do inciso 3 do artigo 156 da Constituição. Não o inventa, simplesmente descobre o que é serviço para os efeitos do inciso 3 do artigo 156 da Constituição. No arrendamento mercantil, contrato autônomo que não é misto, o núcleo é o financiamento. Então, no arrendamento mercantil, que é o leasing financeiro, o núcleo é o financiamento, não é uma prestação de dar. E financiamento é serviço, sobre o qual incide o ISS, resultando irrelevante a existência de uma compra nas hipóteses do leasing financeiro e do leaseback. Então, é uma decisão do Supremo, RE 5472/45, que ele compreendeu. O arrendamento mercantil acaba sendo o leasing financeiro e sobre financiamento incide ISS. Logo, há incidência do ISS sobre o arrendamento mercantil. Nesse sentido, também temos súmula do STJ, que é a súmula 138, que diz: o ISS incide na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis. Certo? Ok. O que mais que eu tenho? Decisões controversas. A questão do ISS, cessão de uso de marca. O ISS incide sobre contratos de cessão de direito de uso de marca. Gente, a meu ver, isso é um absurdo. Mas o Supremo decidiu que sobre cessão de uso de marca incide ISS. Gente, na cessão de uso de marca, você compreende comigo que é uma operação de dar e não de fazer? Pois é, mas sobre essa cessão de uso de marca incide o ISS. Entendimento do Supremo. Outra questão polêmica, o ISS e materiais de construção. Sobre o serviço de construção civil, incide ISS. Não tenho a menor dúvida. É um serviço, tem previsão na lista anexa. Mas há muito tempo discutia-se se o material empregado na construção deveria compor a base de cálculo do ISS. E o STJ dizia que sim. Até um tempo atrás dizia que sim. O Supremo Tribunal Federal analisou essa questão e disse negativo. Não tem como compor a base de cálculo do ISS o material utilizado ou empregado na construção civil. Então, negativo. Tem que deduzir da base de cálculo do serviço de construção civil o material utilizado. E, recentemente, o STJ resolveu ceder ao entendimento do Supremo, e agora esse é o entendimento mais novo do STJ, que, de fato, o material utilizado na construção civil deve ser deduzido da base de cálculo do ISS na construção civil. Acompanhe aqui a última decisão. Tributário, agravo regimental no recurso especial, serviços de construção civil. Materiais deduzidos da base de cálculo do ISS. Matéria reconhecida em repercussão geral pelo Supremo. Precedentes, acórdão, recorrido em sintonia com a jurisprudência do STJ.
após oscilações no entendimento, alinhada à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário número 603.497, a jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da dedução do custo dos materiais empregados na construção civil da base de cálculo do Imposto sobre Serviços. Decisão de maio de 2014. Então, realmente, não mais deve compor a base de cálculo do ISS o valor dos materiais empregados na construção civil. Certo? Pessoal, nossa aula acabou. Ficamos por aqui hoje. Mas a aula que vem temos mais situações controversas com relação ao ISS. E, é claro, temos que trabalhar com o restante da regra matriz deste imposto. Falarmos sobre critério material, espacial, temporal, quantitativo e pessoal. O material já falamos na aula de hoje. Um grande abraço para todos e até o nosso próximo encontro.